Sejam bem-vindos. Mais uma vez, agradecemos pela presença de todos vocês aqui nesse podcast. Hoje estamos recebendo Silvio Eduardo, observador, técnico do Flamengo, fazendo uma correção, coach, né? Scout. Hoje é o scout, né? No passado era observador técnico, né, Mota? Scout do Flamengo. De antemão, Silvio, agradeço pela oportunidade de estar aqui conosco. E ao nosso lado também estamos aqui com o professor Nilton Mota, verdadeiro professor da divisão de base, Rivelino Moraes, grande observador, de olho muito bom, tem descoberto vários jogadores no Brasil, e Reginaldo Campos, esse que vos fala, agente de jogadores, agente FIFA, e que nesse momento aqui está intermediando esse bate-papo de uma forma bem intuitiva. E temos muito que falar, porque somos do ramo e todos temos um pouquinho de experiência. Essa experiência somada certamente vai ajudar você, pai, né, você tio, você avô, que de alguma forma quer contribuir na carreira de um jovem talento que você acha que você tem em casa. Esse é apenas o nosso intuito. É contribuir para que você possa ajudar esse garotinho que está em tua casa a ser um jogador de futebol. Com as experiências todas somadas aqui e com o know-how que os nossos convidados têm para falar sobre todo esse processo. Nada melhor do que trazer aqui Silvio, que o Flamengo, na realidade, é um grande celeiro de craques, inquestionavelmente, e vai falar para a gente como é que tem sido feito esse trabalho. Silvio trabalha mais aqui na região do Nordeste. Vai explicar tudo direitinho, fiquem tranquilos aí que vocês vão ter várias informações super interessantes. Por outro lado, peço para que vocês cliquem nesse botãozinho que vocês têm aí, né, para se inscrever no nosso canal e ao mesmo tempo compartilhem esse vídeo para pessoas e amigos que tenham um filho que quer ser jogador de futebol, porque certamente esse conteúdo vai ajudá-los. Também no Instagram, Aprendendo _ Futebol, no YouTube, Aprendendo Futebol, tá bom? Bota esse dedozinho aí, clica e vamos com a gente. Silvio, mais uma vez, obrigado por estar aqui, seja bem-vindo. A Bahia, você sabe que é uma terra que recebe muito bem, você já está aqui já tem algum tempinho, né? Mas eu vou ler aqui antes de você falar exatamente quem é o Silvio, né? Silvio Eduardo de Moura Borba, 37 anos, né? O Silvio, scout do Flamengo, mas também já foi gestor de escola de futebol, não é isso? Por muito tempo, tem uma experiência vasta. Licenciado e bacharelado pela Unopar, Universidade Norte do Paraná, em educação física, mas se preparou. Uma pessoa, é um profissional que de fato vem investindo na sua carreira, né? Fez gestão de futebol, CBF Academy, licença C no CBF Academy, licença S CBF Academy, e trabalha com a captação de atletas de alto rendimento. Scout e analista do mercado Clubes Regatas Flamengo. Faltou falar mais alguma coisa, Silvio? Não, é isso aí mesmo. Então seja bem-vindo, se apresente aí, fale pra gente um pouquinho aí de você. Primeiro eu quero agradecer, né? Quero agradecer a vocês aí pelo convite. É sempre uma honra estar aqui nesse estado aqui que por si só já se titula como um dos estados que mais saíram jogadores para a seleção brasileira aqui no Nordeste, né? Verdade. Muitos deles passando pela mão do nosso professor, grande ídolo aqui, mestre, nosso mestre Mota. Ele não sabe a admiração que eu tenho por ele, né? Eu sempre estou conversando muito com o Rivelino também. Eu cito muito o nome dele em algumas coisas que eu acredito que seja a formação de atletas, né? Já que a gente tem um cunho de propagar isso e tentar formar os melhores jogadores para que eles cheguem às seleções brasileiras de base, profissionais, e que realmente dê alegria a essa nação que tem no sangue o futebol.
Então, assim, quero agradecer a todos vocês, né? E para mim é uma honra poder participar com todos vocês aqui, que são referências no futebol, não só no Nordeste, mas como no país todo. Obrigado, Silvio. Seja bem-vindo, abraçado por todos nós. Amigo Newton Mota, dê as boas-vindas para o nosso convidado. Agradecer porque, além do potencial dele, a gente sabe que ele é um profissional competente, entendeu? Um nordestino que o Flamengo contratou. E ele é simples. E o observador de futebol tem que ser simples. Porque se ele for vaidoso, ele pode sentir a pompa de ser do Flamengo. E isso só já induz a pessoa a ficar um pouco vaidosa. Ele pode ter orgulho, porque o Flamengo, até quem não gosta, na minha infância, eu sempre fui vascaíno, mas nunca deixei de reconhecer o Flamengo. O Flamengo é uma bandeira, é o maior clube desse país, e de forma que a gente tem que respeitar e tirar o chapéu. E se Silvio está no Flamengo, mercê de sua competência, a gente se sente muito prazeroso. Quando o Reginaldo Rivelino me falava de sua presença, Silvio, fiquei feliz, porque a gente vai aprender e você vai passar muitas informações tão necessárias hoje para um pai, para uma mãe, para um desportista, entendeu? E de forma que se sinta em casa aqui com a gente. E obrigado pela deferência e parabéns pelo profissional que você é. Obrigado. Rapaz, quase que passa o podcast todo só falando o currículo de Silvio, rapaz. Que isso, né, rapaz? A Silvio é um cara que conhece muito de futebol, cara amigo, a gente tem sempre se encontrado aí nas competições e aí nos nossos bate-papos. É um cara que tem muito a acrescentar, um cara que tem uma visão bem ampla sobre formação e é um cara realmente preparado para estar num clube como o Flamengo, como o Mota falou, o maior clube do nosso país. Você está há quantos anos no Flamengo, Silvio? Como é que você chegou ao Flamengo? Fala pra gente aí como é que... Você, na verdade, você faz a observação, a análise no Nordeste. É todo o Nordeste? Como é que é isso aí? Como é que funciona? Isso, eu tenho incumbência de cobrir os 9 estados do país, do Nordeste, né? Sim. E eu cheguei através de indicação, né? Eu costumo falar que nós chegamos a algum lugar com indicação, mas o que faz e o que mantém a gente, né, dentro do clube por tanto tempo é o que a gente consegue produzir. Sim. Então, assim, eu sou muito grato às pessoas que contribuíram para que eu chegasse até aqui, porque eu não cheguei só. Aos pais que frequentavam o meu projeto, aos meus atletas, meus ex-atletas, que contribuíram também para que o meu trabalho fosse visto, a minha família, minha esposa, vocês também que sempre estão ali conosco no dia a dia. Então eu sou grato a todas aquelas pessoas que fizeram com que eu evoluísse como pessoa e como profissional também. Como você citou no meu currículo aí, para eu não perder o raciocínio que você tinha falado e tinha fugido um pouco, das licenças que eu fiz, eu acho que a S é a mais importante, porque a S eu acho que são poucas pessoas que fizeram também, é mais a questão social. Estava observando isso aqui no seu... Então, eu tive a oportunidade do pessoal da CBF me convidar e, assim, achei muito pertinente. Eu, já aproveitando a oportunidade, eu sei que é um canal que abrange para várias pessoas estar assistindo, estar acompanhando. Quem não teve a oportunidade de fazer esse curso, faça, porque agrega bastante, né? Aqui eu estou vendo aqui, dentro das suas competências, comunicação, gestão de parceiros, criação de relacionamentos, relacionamento interpessoais, comunicação interpessoal, busca de talentos, captação, gestão, liderança, treinamento de futebol, gestão esportiva, análise de atletas, análise de mercado. Senti nessa descrição que, além da parte específica do desporto, você focou nessa parte pessoal. Até porque a formação ela abrange tudo isso, né? Como eu fui gestor de escolinha, do meu projeto, uma coisa que eu sempre tive em mente é a formação do garoto para o mundo. Se ele vai ser jogador ou não, 99,999% é ele. Nós somos aquele apenas 0,01% só para direcionar. Exato. Então, as perguntas que eu mais escutava dos pais
era em relação a se o filho deles teria um futuro. E eu perguntava a ele se em que contexto ele está perguntando isso, porque todo mundo tem direito de ter um futuro, né? O que vai decidir são as escolhas. E se for no futebol ou não, aí é com eles. O que a gente puder fazer para trabalhar, para direcionar e tentar ajudar para que eles consigam, né, realizar o sonho deles, a gente vai fazer. Só que não depende só da gente. Mas se seu filho vai ter um futuro ou não, com certeza vai ter. Seja no futebol, seja em qualquer outro emprego ou qualquer coisa. Ele sendo um bom pai de família e um cidadão que contribua para uma sociedade melhor, eu acho que o trabalho da gente já está sendo bem feito. Sim. Entendeu? Sem dúvida nenhuma. Carlão nos visitou aqui também e fez um depoimento assim muito bonito, né, sobre isso, né, falando até, relembrando um episódio em que antigos alunos dele o chamaram para participar de um evento e fizeram assim, uma gratidão justamente por todo o conteúdo que foi passado, não apenas a parte esportiva, no meio, engenheiros, médicos e tudo mais. E você só faz complementar isso aí, com o que você falou. Mota, me fala uma coisa. No Nordeste, Silvio aqui, até fazendo menção também, Carlão também falou que hoje está difícil de você pegar jogador, porque todos os grandes clubes estão inclusive aqui na Bahia. Mas não é só na Bahia, no Nordeste. De fato, no Nordeste tem esse jogador diferente. O que é que você acha? Por que existe esse foco no Nordeste? Existe também em São Paulo, mas a gente não está enxergando. Mas a impressão que me dá é que no Nordeste a prática de futebol é mais fácil. O que é que você acha? O que é que você entende nisso aí? Bom, o Nordeste, particularmente a Bahia, mas no Nordeste, é um povo mais pobre, né? Isso Se é um povo mais pobre, ele valoriza o futebol. A bola é mais barata, entendeu? E não tem clube mais social acessível, pra né? ele, No não tem caso. PC, e é mais acessível e de forma que, por isso, pelo entorno do jogador. O jogador se arrisca mais, brinca mais, entendeu? Ele se torna... E a Bahia ainda tem uma peculiaridade, porque a África, né? A África, nós somos descendentes de africanos e é um povo mais extrovertido, mais alegre. E o futebol, dinheiro é investimento para profissional, a qualidade, entendeu? Se o cara, quanto mais dinheiro a família tem, a possibilidade de sair um jogador é menor. Então, você fala isso pelo aqui entorno, não do Brasil. No Nordeste, por causa disso. A pobreza faz com que o menino brinque na rua, saia, se exponha no bom sentido, e ele tem um entorno que o desenvolve mais, faz ele ser mais ousado, faz ser mais, embora tenha deficiência, alimentação, essas coisas. Mas o Nordeste é por isso, porque é um povo que brinca mais, é um povo que se contenta com menos, e de forma que o futebol ganha espaço nisso. E por isso que se reflete em outras coisas, né? Quem vai negar a arte para a música, a arte para esporte que tem o Nordeste? Então o Nordeste é pelo seu entorno. O entorno do nordestino faz com que o jogador brinque, que o jogador se exponha, que o jogador ganhe mais malandragem, e isso repercute numa qualidade melhor de um jogador. Agora, a Mota já foi melhor, né? O entorno já ajudou mais. Hoje, realmente... O entorno caiu no Brasil todo. O entorno caiu no Brasil todo. Porque uma série de coisas, né? Políticas sociais, tudo prejudica o futebol. Não tem campo, essas coisas todas. Os campos de várzea se acabaram, né? Porque a rua não tem tática, né? A rua não oprime o jogador. A rua é bem individual, deixa o jogador, né? Livre, entendeu? Não manda dar um toque só. Então a rua não escraviza o atleta, entendeu? Não tolhe o atleta de sua liberdade, de sua alegria. Então, e a rua está diminuindo e está ficando na mão do homem, do treinador. Que uns pecam porque não tem conhecimento e não pode pagar um curso, não tem ensinamento, e o outro peca porque sabe demais, entre aspas, e complica o futebol. Faz do futebol. É um paradoxo, então. Um paradoxo. E as duas vertentes fazem que o nosso futebol caia a olhos vistos. Eu queria emendar e fazer já uma primeira pergunta. Perfil de jogador. O perfil do Flamengo é único? Ou tem um treinador que quer um jogador assim e o outro ou não?
perfil do Flamengo é único para todas as posições? Então, hoje a gente vive um dilema, né, no futebol brasileiro em relação a perfil. Muita gente fala de perfil como se fosse alguma coisa direcionada à estatura. Sim. Estatura é uma coisa e perfil é outra, Característica, né? né? Sim. Tem um perfil técnico, E o perfil físico. Biotipo. É. entendeu? Então não é só A minha pergunta estatura. engloba a técnica. Isso. Viu? Engloba o técnico. Então, o atleta, né, Flamengo, por si só, ele tem que ser um atleta técnico. Porque historicamente, os atletas de maiores valores que passaram dentro do clube e que foram formados dentro do clube são atletas técnicos, né? Djalminha, eu não vou nem citar nomes, Zico, À enfim. vontade, aí tem uma... Entendeu? Porque se eu for, eu vou passar o dia todo aqui. é. Então, assim, a primeira constatação que a gente deve enxergar no atleta é se ele tem uma boa relação com a bola, né? Aquilo que a gente hoje fala de refino técnico. Então, assim, eu acho que é uma peculiaridade do clube, né? E nós, né, observadores, a gente também tem que entender isso. O histórico do clube. Qual a história do clube? O perfil que o clube sempre formou. Então isso é importante também a gente saber a história do clube. Eu sou nordestino, moro em Recife, mas a partir do momento que eu passei a trabalhar no Flamengo, eu tenho que saber a história do clube. Eu tenho que saber historicamente quais foram os atletas, o perfil do atleta. Isso sim é o perfil do Flamengo. Um atleta técnico, um atleta inteligente, um atleta aguerrido. São características que o Flamengo sempre teve. Um atleta do Flamengo, ele não pode faltar nenhuma dessas três características. Então, assim, é um perfil, né, histórico do clube. Não sou eu que vou mudar. Então, às vezes, eu olho um atleta técnico, bom perfil, mas não é inteligente. Esse vai ter dificuldade de jogar no Flamengo. Se faltar qualquer uma dessas duas, três coisas, a técnica eu ainda posso aprimorar dentro do clube. Mas a inteligência dele, aí, meu irmão, aí é o dom. Se aprimora, se aprimora. Mas já é do jogador. A rua dava muito isso. A rua formava jogadores inteligentes, né? Infelizmente, nós não temos mais a rua. E por isso que a gente está num déficit gigantesco. E quando a gente fala inteligência, né, a gente fala leitura de jogo. Leitura de jogo, é a inteligência do jogador. Rivaldo tem uma célebre frase. A minha sorte é que minha rua tinha mais buracos. Então isso é profundo. Isso define... Não tinha sintético na rua dele. Se tivesse, não seria Rivaldo. Vocês citaram um exemplo agora há pouco sobre pais, né? Sobre os pais. E eu lembro uma palestra que eu ministrei lá no FSA, lá em Feira de Santana. Sim. E uma das perguntas que eu fiz lá e faço a todos os pais que eu converso, e tenho a oportunidade deles me ouvirem. Porque são poucos pais também, professor, que têm a paciência e querem ouvir, tá? Muitos têm as peculiaridades deles, e não sou eu que vou mudar ninguém. Sim. Mas o que eu puder fazer, eu acho que vocês também puderem fazer para agregar e para ajudar, a gente tem que fazer. E uma das perguntas que eu sempre faço é a seguinte: quem daqui jogou? Levanta a mão, né? Vamos supor que não tinha 50 ou 60 pais lá, 10 ou 12 levantou a mão. Aí eu falei assim, quem não jogou profissionalmente também pode levantar. Aquele que for um bom peladeiro. Aí mais uma parte levantou a mão. Você pode baixar. Agora levanta a mão. Quem de vocês, os pais, ia olhar vocês jogarem? Ninguém levantou. É verdade. Aí eu digo, por isso que vocês foram bons jogadores, pô. Que o pai de vocês não encheu o saco de vocês de lá do alambrado, tá dando um grito, que o treinador pediu uma coisa e o pai de vocês mandando vocês fazerem outra. Então, assim, a gente tenta procurar alguma coisa que tá dificultando a formação dos atletas nossos, mas são muitas coisas que não deixam que as coisas aconteçam como antigamente. Entendeu? Então a gente tem que procurar. O problema a gente já tem. Então a gente tem que procurar alguma solução. Para mim a solução tem que vir de cima.
da nossa maior entidade, que é do futebol no país, que é... CBF. Entendeu? Então, tem que vir de cima, porque se depender aqui de baixo, nós não temos estrutura no país para se fazer nem para se bancar uma revolução no futebol brasileiro, a não ser a CBF. Então, assim, eu acho que tem que ser um conjunto de fatores que se unam em prol do futebol, porque a gente tá vendo um déficit gigantesco de atletas de qualidade nos clubes. Mas que a revolução partiria por onde? O que é que você acha assim que... Cara, fomentar cursos mais em conta, né? Abrir uma oportunidade para donos de projeto, ter um mini curso de gestão. São vários leques, entendeu? A CBF Perfeito. fomentou agora há pouco e fomenta ainda pra caramba, eu acho isso muito importante, futebol feminino, cara. Sim. Eu fui pro curso da CBF de gestão e sempre eles perguntavam sobre futebol feminino, entendeu? Do mesmo jeito que eles estão ajudando e fazendo com que o futebol feminino cresça no Brasil, eles podem fazer com que a formação e os gestores de escolinha, de projeto, também tenham a oportunidade de crescer e formar jogadores. Agora eu não posso esperar que um rapaz aqui que tem um projeto aqui dentro de uma favela vai pagar 10, 12 mil para fazer um curso. Entendeu? E o futebol feminino não vai crescer no Brasil se não tiver iniciação. As meninas no Brasil começam adultas, poucos trabalhos de base de futebol feminino. E por isso que o Brasil não é top 5, nem top 10 de futebol feminino. Não adianta mudar de técnica se as crianças não começam cedo. E não tem esporte nenhum que tem um campeão que não comece cedo. Entendeu? Então tem que começar cedo e começar certo. Mas a CBF tem tentado ajudar muito o futebol feminino. Eu acho que a CBF ela tem pecado com o futebol masculino. Porque é o seu maior produto e a CBF trata muito mal o seu grande produto, que é o futebol. A CBF precisa fazer um trabalho urgente de, como o Silvio falou, de promover cursos, popularizar isso, né? Situações que façam com que as pessoas sejam mais prático para formar os atletas, para formar os jogadores. Quantas escolinhas tem no Brasil? Nem eu, nem você, nem a CBF que deveria ter. Cadastrar as escolinhas, porque a divisão de base começa nas escolinhas. E você municiar as escolinhas de informações, de ensinamentos acessível, para que você, começando bem, é a mesma coisa de um curso. Se você tiver uma iniciação ruim num colégio, como é que você vai fazer o segundo grau e bom, se você não teve base, entendeu? O futebol feminino está se ajudando. Rede de televisão poderosa, transmitindo, uma série de coisas, tudo isso é válido. Tem divisão de base aqui na Bahia, no Vitória? Não tem. Divisão de base de menina. Uma menina de 10 anos começa onde? Onde é que ela começa? Então ela vai ser sempre uma adulta começando, cheia de vícios, de defeitos. E por mais treinamento que tenha, não é ímpar. Não vai ser diferenciada como o Brasil tinha. Agora, sobre a escolinha, Mota. Você acha que, além dessa dificuldade de acesso que as escolinhas têm para ter esse conteúdo, né, que a CBF, para ofertar, cobra caro. Então, na verdade, o certo era que ela popularizasse esse acesso. Mas, além disso, não é injusto a escolinha descobrir um talento e, nesse processo de retorno financeiro, ela está fora? Absurdo. Absurdo. Isso aí, não sei qual a intenção, que é uma coisa mundial da FIFA. Entendeu? O que é que custava o cara que descobriu, Vinícius Júnior, por exemplo, ganhar um percentual? Porque esse dinheiro não vinha do clube que vendeu, sai do clube que comprou. Entendeu? Então, essa pessoa com dinheiro, ele podia aplicar mal. Mas, de um modo geral, o cara vai aplicar no futebol, que é o que ele sabe fazer. E ele pensou, se eu com pouco recurso revelo um Vinícius Júnior, imagine com mais. Então, isso é um absurdo, porque as leis do futebol são feitas por pessoas que caíram de paraquedas. Não vivem o futebol. Entendeu? Então, tem presidentes aí eleitos que os próprios torcedores não conhecem muito. Entendeu? Isso de um modo geral. Silvio, eu não quero lhe botar na saia justa, não. Você concorda com Silvio, isso? Não, então, eu vou dar... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Deixa eu só pegar essa... Eu tenho um exemplo
de um estado que, à vista de muitas pessoas, quase não tem futebol, que é o Piauí. O Piauí tem uma secretaria lá de CEMEL, se não me fugiu. É estadual, no caso. É estadual. Eles têm um cadastro de todas as escolas de futebol do estado do Piauí ou é de Teresina. Alguma coisa assim, sei que tem 300 e pouco, é 400 e pouco. Deve ser Teresina. E todo mês eles destinam um valor para os gestores das escolas. Imagina isso que eu sonho. Que bom isso aí. Mas então, tá partindo de cima. A gente não tá. Eu não sou. Eu não tô aqui falando que a CBF deve. Mas, tipo, fazer parceria com os estados para que os estados fomentem isso. Porque o Piauí pode fazer e a Bahia Pernambuco não pode fazer, Pernambuco Bahia não pode, Ceará não pode, Rio não E pode. de um modo geral, os políticos... Entendeu? Então, assim, políticos é um não gostam grande de bola, né? Não é um gostam de grande futebol. exemplo. O político não gosta de futebol. É um grande exemplo que eu dou lá no estado do Piauí Que tá dando aula nesse sentido. de gestão. É. Entendeu? Então, tem por onde a gente chegar até. E às vezes vai também dos nossos gestores das nossas federações. Se realmente eles querem fomentar ou se eles só têm olhos para outra situação. Então, é um exemplo que eu sempre dou. E eu vejo, eu já fui lá, já tive reunião com o pessoal e acho super válido o que eles fazem lá. Porque realmente eles valorizam. O valor é pouco, mas eles estão valorizando. Não, mas o Entendeu? pessoal, Dá para comprar bola. não dá pra dá pagar comprar lavagem de roupa. Dá pra pagar lavagem de roupa. Entendeu? Já é uma ajuda, cara. É. E, na verdade, as federações também não estão preocupadas com o início. Não. As federações elas só se preocupam com o final, que é o profissional, que é onde dá o retorno financeiro, mas elas se esquecem que é lá embaixo, se elas fomentarem mais campeonatos. A gente estava comentando, a gente estava vendo o time do Corinthians jogar, sub-11. E você vê um time do Nordeste sub-11 jogar. Que diferença, brutal. Então, assim, uma distância muito grande. Por quê? Porque o Corinthians, lá, a Federação Paulista, eles já começam a jogar Campeonato Paulista com 11, 12 anos de idade. O futsal, muito forte. 9. Então, eles estão acostumados a jogar jogos importantes muito cedo. E os nossos daqui, não. Os nossos daqui, o que é que tem para disputar? O que é que a federação promove a nível de iniciação? Nada. Então, eles não estão acostumados com esses jogos. Tanto tecnicamente, como fisicamente, como mentalmente. Os meninos são diferentes. Você vê que eles não sentem o jogo, que eles estão jogando ali, parece que eles estão brincando. Porque aí a gente perguntou ao garoto do Corinthians: quantos anos vocês jogam juntos? 6 anos jogam juntos. Desde lá de baixo do futsal jogando junto. Imagina esses meninos com 15, 16 anos. Isso aí repercute numa coisa que Silvio falou, que o Flamengo dá importância, que é a inteligência. A teoria e as informações dizem que um grande clube europeu, os grandes, querem no jogador tips, né? Técnica, inteligência, personalidade, de speed e velocidade. Muita gente pergunta, mas se tem técnica, não tem inteligência? Não. Eu já levei um jogador que fazia 1000 pontinhos com a laranja. E quando botei em campo, ele não jogava nada. Entendeu? Então, técnica. Você falou uma coisa jogador importante de São aí. Paulo. Você falou A uma coisa técnica é uma importante. coisa. O jogador pode ter técnica, driblar todo mundo, sem ângulo e perde o gol, não dá para o colega. Ele foi burro. Então não foi inteligente. A técnica tem que ter associada com a inteligência. A personalidade é todo o comportamento, relacionamento, coragem, essas coisas todas. Disciplina, é personalidade. E a velocidade, que jogador lento. Está tendo um evento aqui em Salvador com muitos profissionais competentes. Depois eu quero que você me explique por que tem clube que está chamando analista de mercado, tem clube que chama de scout e tem clube que chama de observador técnico. E no fundo, todos querem a mesma coisa, jogador bom. Então, uma pessoa me ligou pedindo se eu teria condição de ajeitar o campo lá do ET para treinar, porque tinha um observador que o campo que essa pessoa tinha era de barro e que tinha um observador que ela iria convidar, mas com certeza não iria Se fosse campo de barro. se o campo fosse de barro. Um observador do Flamengo, eu sei qual é a sua resposta,
Porque você me contou até um caso de um jogador famoso hoje que você foi olhar no campo de barro. Mas eu respondo aí, o observador do Flamengo vai em campo de barro? Rapaz, eu acho que a essência do futebol brasileiro é campo de barro. Entendeu? Essas nomenclaturas, essas coisas, isso não passa de uma inovação. Né? Querem inovar, né? o momento é outro. Quando eu chego em algum lugar, numa cidadezinha, eu fui um dia com o Rivelino, numa cidade aqui perto. E eu falei a Rivelino assim, no dia que eu cheguei, eu disse assim, Riva, aqui tem jogador. Não, foi em Retirolândia. Riva não foi com a gente, foi Grilo. Você, Grilo. Esse Grilo aqui tem jogador. Aí Grilo disse, por quê? Ele disse, porque quando eu cheguei com o carro, os moleques tudo arrodeou o carro e começaram a gritar, é Flamengo, é Flamengo, é Flamengo. E quando eu chego em qualquer escolinha por aí que eu vou, uma grande maioria, os meninos estão lá com a bolsinha, nem falam. Porque os treinadores falam a ele que eles não podem fazer bagunça, nem isso, nem aquilo. E aqui os meninos são livres. Espontâneo. Então assim, eu cheguei lá e eu me surpreendi com a qualidade dos atletas. Me surpreendi com a qualidade dos atletas que eu vi num campo que ele é assim, ó. Ele Ladeira. Ladeirado. E chão. No meio do mato, numa rua que não tinha saída. Não tem quem atrapalhe, né? Então, assim, a ser jogador. O DNA brasileiro é terrão. Entendeu? DNA brasileiro é terrão. Eu citei um exemplo que ele pontuou aqui agora sobre um atleta do esporte, não vou citar o nome, que eu vi ele no terrão, ele sub-20. Eu agendei no Flamengo, o moleque passou um tempo lá no Flamengo, depois por uma situação não teve continuidade. E hoje é uma grande joia do esporte em Recife, né? E eu vi jogando no terrão, no sub-20, e levei para avaliação no clube. Enfim, eu acho que a essência nossa a gente não pode tirar. Ah, mas eu tô com um campo sintético. Beleza, o que a gente puder fazer para melhorar, mas também não adianta eu ter um campo sintético e eu não ter pessoas que fomentem, né, a evolução do meu atleta. Eu não posso pegar um moleque, eu fui numa escolinha uma vez e vi um treinador fazendo um treino de sub-9, cabeceio, um menino de 9 anos jogando pro outro numa distância mais ou menos de uns 3 ou 4 metros. O menino não tem coordenação para jogar a bola. A distância entre os dois está muito longe. Muito longe. Né? Eu aprendi que nessas idades eles têm que jogar a bola para eles e fazer o movimento. Até eles aprenderem a fazer o movimento, depois, enfim, é um caminho longo. Eu não posso tentar acelerar. Eu cheguei no treinador e falei assim, meu amigo, já que tu tá tentando fazer com que eles cabeceiem a bola, pelo menos encurta mais o espaço para que eles joguem a bola. Primeiro é um erro jogar a bola, que ele não tem coordenação para isso. Então, assim, não é só gramar o campo que vai sair jogador. Tem que ter a mão de obra também. Tem que ter o cara que vai dar o direcionamento ao garoto, à criança, para que ele evolua. Então, assim, o terrão, ele dava uma coisa. O terrão, ele formava jogadores inteligentes, porque ele tinha que pensar rápido. E o terrão, o jogador que demora para pensar, não joga. Ele já garoto, né? E o garoto já novinho já faz já isso. Já garoto. Então, assim, hoje está uma febre, né? De acabar com o campo de terra e passar o sintético. Estão maquiando. Mas é aquilo que eu falei, se não fomentar a base, que é o cara que vai formar o garoto, o treinador que vai dar instrução, para que o garoto chegue num clube hoje com 70%, 80% de formação, vai ficar esse bate e volta, bate e volta. É aquilo que vocês citaram agora há pouco. O atleta sai do Nordeste para um clube do Sul hoje, no mínimo ele tem que passar 3 meses de adaptação e mais 3 para ver se ele consegue desenvolver. Eu vejo o clube que quer fazer isso com uma semana. Mas não existe isso. É um dos problemas, porém, nós também aqui que está formando nas escolinhas, nós somos culpados também, porque a gente sabe
o quanto tá acelerado o mercado, o quanto o pessoal quer jogador mais pronto e a gente não tá trabalhando o menino. Mas eu acho que... Eu sei que essa impaciência atrapalha, esse imediatismo atrapalha pra caramba. Sim. Né? Se a gente for citar exemplos aqui, eu sou moto, acho que tem inúmeros exemplos, eu tenho inúmeros exemplos, mas assim, tá enraizado lá embaixo também, porque a gente tem que formar mais jogadores técnicos, porque a gente não tem rua mais. Trabalho analítico, tem que ter. Tem que ter um analítico. Excomungado você falar isso. Os professores vão excomungar você. Eu sou dos clubes, né? Bater palma. É verdade, que Você é um jovem falando em trabalho analítico. Analítico, isso é quase um palavrão hoje no meio do futebol. Deixa eu emendar uma pergunta. Se você virasse treinador, largou o Flamengo. Para a divisão de base, qual é o melhor sistema tático que você acha que deveria empregar? Então, eu sou adepto das características dos atletas. Primeiro eu tenho que analisar o que eu tenho na minha mão e se realmente eles podem, né, fazer com que eles rendam Mas eu gosto de uma equipe que joga no 4-4-2, porque é histórico. Nós ganhamos Copas com 4-4-2. E perdemos também, mas joga muito bem, né? Mas dos últimos anos pra cá, a gente jogando com 2 pontas não deu certo. E a gente forma, mas a conversa hoje no meio do futebol, o Brasil não tem mais meia, por que a Argentina sempre tem meia? Porque é o jeito que joga, é o jeito que forma lá embaixo. Eles vão sempre ter meia. Os times argentinos, dificilmente você não vê um meia canhoto no time argentino. De qualidade, habilidoso. Regis, em 2014 que o Brasil tomou 7, 2 pontas, extremo invertido. É Hulk na direita, Oscar na esquerda e Fred Cone no meio. Então o Brasil derrotado com pontas abertas. Eu vou fazer Você gosta de laterais que apoiem muito? A essência nossa é de laterais que apoiam, né? Você é treinador agora do Barro. O Wesley? Então, assim, é essência. Lateral, Daniel Alves, enfim, Cafu, Jorginho, Carlos Cicinho. Alberto, Djalma Santos. E todos esses Jorginho. sempre, muito ofensivos, laterais que faziam gols. Então, assim, é essência, cara. A gente não pode querer... O que eu acho mais interessante no futebol nosso é assim. A gente tá assistindo a Champions League. Aí o time campeão da Champions League tá jogando no 3-4-3. Foi campeão no 3-4-3. No outro dia, meu irmão, uma febre de 3-4-3. Com certeza. É incrível isso. Os caras estão jogando no 3-3-1-2. 1-3, um exemplo, como fazem muito hoje. 3-3-1-3. Amanhã, nas escolinhas, tá chovendo isso. Então, assim, eles não têm... O que eu achava interessante no Jorge Jesus lá no Flamengo é o seguinte: ele fazia os treinos dele de acordo com as características do atleta dele. E ele viu, na minha opinião, que se ele, na cabeça dele, fosse fazer o que ele pensava, ia dar errado. Então ele se encaixou nas características do que ele tinha, né? E o auge do Flamengo, no meu ver, tá? No Flamengo recente, é né? 4-4-2. Sim. Foi Sim. No 4-4-2. Tem a ver com a cultura do Flamengo, Isso. inclusive. Então, assim, eu sou adepto muito e enxergo que você incomoda mais um time com 2 por dentro do que com 2 por fora e um só dentro. Então, assim, eu sou adepto demais ao 4-4-2 com os laterais. Então, é a essência nossa. A gente não pode europotizar. Sim. Você fica mais criativo, rapaz. Você ter 2 meias inteligentes, rapaz, é diferente. Por isso que 2019 no Flamengo é diferente. Você ter Arrascaeta e ter Everton Ribeiro bem, meu amigo, os caras são inteligentes. O cara enxerga o que o outro não enxerga, entendeu? Então é diferente. Tem que ter meias. Times tem que ter meias. O Brasil tem que voltar a formar meias. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai sofrer aí com esses pontinhas invertidos. Agora é engraçado, que são pontas invertidas que não vão no fundo, com laterais, linha de 4. Como é que vamos ter centroavante? Vai fazer Como é que vamos ter centroavante?
prejudica um bocado de coisa. Eu queria voltar sobre essa questão do terrão. Que inclusive no passado nós até já falamos também, até falamos que João Paulo no Palmeiras até estava fazendo... Desterrou agora. Desterrou. Desgramou. É. Ele desgramou um Mas pouco. vocês não acham que essa questão do terrão não tem muito mais a ver? Não seria nem necessariamente com o tipo do campo, mas com o tipo do jogador. Quando a gente fala não ter o jogador do terrão, não é porque o jogador é mais aguerrido, ele tem todo o entorno dele, psicológico, de família, que faz com que ele seja... E, inclusive, ele joga para se divertir. Ele está jogando ali para se divertir, né? E o entorno dele não faz dele mais aguerrido. Um jogador desse, que jogaria no terrão, aqui na periferia de Salvador, que nós temos vários, se você colocar no campo de grama, o contexto familiar dele não vai mudar. Será que ele vai piorar por conta disso? Entendeu? É algo assim contraditório. Claro que entendo que a gente não deve se fechar à modernidade de forma nenhuma, né? E a gente deve criticar também aquilo que a modernidade atrapalha. Mas será que essa modernidade de fato está atrapalhando? Entendeu, Mota? Eu tenho dúvidas sobre isso, sabe? Em alguns momentos eu até já fiz essa defesa do terrão. Mas a gente não pode tirar todos os gramados agora de todos os campos e botar tudo terrão, achando que isso vai resolver o futebol brasileiro, sabe? Eu acho que isso tem a ver, talvez mais com a origem do jogador do terrão, entendeu? A origem do jogador do terrão. Se você pega esse menino que tem essa origem, mas vai botar para jogar aqui, ele vai arrebentar. Eu imagino que a tendência, do sabe? Brasil, né, Regis? Todos os craques do Brasil começaram no terrão, porque o terrão, a bola vem oscilando. Ele tem que ter mais recurso, ele cria recurso para dominar uma bola ruim. Na mudança de movimento, né? O fato dele estar no terrão descalço, ele tem mais liberdade. Não tem, ele aprende isso mais cedo. Magnético para falar com ele. Ele joga livre. E ele erra um bandicoot e ele repete. E não tem um treinador que reclame, ameaça tirar ele do time. Então, ele é livre e solto. Entendeu? O futebol brasileiro é um passarinho numa gaiola. O jogador é robotizado. Ele fica o tempo inteiro no lugar. E não pode sair. Por que é que gostam de 3 atacantes? Não é para fazer gol, não. É para marcar o lateral adversário. É um esquema defensivo que está matando o futebol brasileiro. 3 atacantes está matando o futebol brasileiro. Porque o Brasil não tem craque para decidir, para fazer um gol de fora da área. O Brasil nem gol de falta faz mais. Então, o terrão é símbolo da liberdade. Do jogador ter autonomia, de ter criatividade. Quantas vezes Ronaldinho ensaiou as pedaladas dele? Sem ter ninguém para reclamar. Então, a realidade é essa. Então, o terrão sintetiza uma época de liberdade, de criatividade, ensinar raia, subir escada, picula. Essas coisas fazem o jogador ser malandro, ser sabido. E de forma que isso acabou a rua. Acabou a rua e surgiram Foi bom lhe provocar. Os cientistas. E na verdade, Mota, em cima disso que a gente está falando, que a gente fala muito da rua, porque, na verdade, da liberdade que o jogador tem de desenvolver o futebol, jogar alegremente. Isso. A gente comenta muito hoje, a gente leva um jogador pro clube, a gente vai aqui no Lobato. Pega um jogador lá, o garoto joga lá no Lobato à vontade, dribla 10 vezes, vai lá, dribla todo mundo, volta driblando todo mundo de volta. Aí você leva ele pro clube, primeiro treino dele, um quadradinho, 4 contra 4, um toque, 2 toques na bola. Nunca viu isso, só jogou campo aberto à vontade. Isso já inibe o garoto. Isso. Então, quantos jogadores são perdidos por isso? Eles passam a semana toda fazendo 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, e não abre o campo para o menino jogar. Entendeu? Não dá liberdade para ver o que o menino tem. Depois você vai implementando a tática, conceitos, mas primeiro você tem que saber se o menino tem talento, se ele tem qualidade técnica, se ele tem ferramenta, como a gente fala. Ele tem ferramenta? Vale a pena, então sim. Agora eu vou dar informação pro menino.
Agora você não pode esperar que um menino que sai do Lobato, que sai lá do interior da Bahia, do interior do Piauí, chegue no Flamengo e consiga performar dentro desses treinamentos com jogadores que já estão lá 3, 4 anos de clube, fazendo aquilo toda semana. Então o garoto não consegue performar nesses treinamentos, eles mandam embora. Você vê acontecer isso no Flamengo, Silvio? O que Rivelino falou, você observou um garoto lá jogando lá no habitat normal dele, arrebentando, levou pro Flamengo e primeira semana cartão vermelho, não conseguiu performar por essa questão. Então, lá no clube, né, a gente é muito incisivo em relação a essa questão de mandar embora. E assim, eu acho que é incumbência nossa saber o que a gente tá mandando. Sim. Porque às vezes você conhece um atleta, eu não conheço. Eu vejo jogando e eu gosto, mas você conhece. Silvio, aí não vai não dá não. Professor Mota, vá por mim. Beleza, porque o cara já conhece, né? Então, quando a gente manda algum atleta pro Flamengo, né, principalmente, eu falo por mim, atleta que pelo menos vai chamar a atenção, né? E tem todo um contexto, né, inserido nesse processo que pode dificultar também a performance dele. Porque não é fácil você pegar um menino do interior da Bahia e levar lá no Flamengo. Teve menino que eu levei, no 2 dias ele tava chorando para voltar para casa. Entendeu? E eu não culpo só as pessoas que trabalham, mas é todo um contexto inserido nessa ida do atleta que também pode dificultar a não aprovação dele. Por isso que quando eu conheço o atleta, eu falo assim: fulano, vamos fazer o seguinte, não manda embora. Certo? Dá mais uma semana e vamos deixar monitorado. Por quê? Porque eu vou trabalhar justamente aquilo que ele precisa para na segunda vez que ele voltar. E eu tenho vários casos que foram dessa forma. Entendeu? Então assim, a gente conhecer o atleta é a parte mais importante da ida do atleta e a aprovação ou não dele. Sim. Então assim, isso acontece muito nos clubes, né, o treinador ver ali no contexto, realmente os atletas que não têm uma maturação tão avançada, eles vão sofrer no espaço curto, né, porque é jogo de contato, toda hora ali eles vão tentar fazer uma jogada, o cara, pum, ele vai cair, entendeu? Ele não vai sustentar. Então assim, a gente conhecer o atleta, para mim é a parte fundamental nessa transição. Até porque já aconteceu várias vezes comigo de o treinador me ligar. Isso é importante também, a gente ter boa relação com os treinadores. Porque o treinador tendo confiança em você, ele vai tirar a dúvida com você. Silvio, o que é que tu acha de tal jogador? Digo, meu irmão, o que eu vi esse menino fazer aqui, dá mais uma semaninha aí a ele. Vários foram aprovados assim. Dá mais uma semaninha aí a ele. Na segunda semana, pum. Ó, então... Mas Mota, me diga uma coisa. Pelo que o Silvio está comentando. Isso aí é para você também. Não faz parte da própria avaliação ele ser observado na questão psicológica, explicando. Porque o atleta, quando ele tem espaço, um jogador técnico, ele arrebenta, ele vai fazer mas ele está jogando contra jogadores que dão espaço e ele arrebenta, naturalmente. Então a gente vê ele performando muito bem. E está no habitat dele. Quando ele vai para fora, aí tem a questão da adaptação, que psicologicamente ele já vai sentir. É o que o Rivelino comentou há pouco instante aí. Fora de que ele vai ter uma outra dificuldade, porque o nível de exigência vai ser maior, entendeu? Mas falando pela questão psicológica, também não tem aquele atleta que já chega no clube, independente do que vem e arrebenta. Que já é dele mesmo, que chega e... Sim. Entendeu? Os jogadores talvez Hendrick seja um jogador assim. É um jogador extrovertido, personalidade forte, intensa. E todos aqueles obstáculos que um ambiente... A gente, criança, quando muda de colégio, você tem a dificuldade para se adaptar aos novos colegas. Isso é comum. Agora, aí entra
o diferencial do jogador, que além de ser bom, ele tem personalidade. Ele se impõe, entendeu? E tem clubes de divisão de base, Regis, que existe um protecionismo com o pessoal da casa. Chega um jogador bom, os próprios jogadores desse clube já criam barreiras para o jogador não dar certo, porque está ameaçando o colega da panelinha. Então, o jogador tem diversas coisas que ele pode não se adaptar. Então, a recepção de um clube num jogador é fundamental. E o Nordeste, cada vez que passa, tem mais essa diferença. A Ivelino falou uma coisa interessante. Se você olhar um time de atletas de 11 anos daqui e ver um do Sul, é uma diferença grande de cultura, entendeu? De personalidade, de ambiente. E por isso que a gente aqui tem que preparar melhor nossos jogadores, para que ele enfrente essas dificuldades. E eu não vejo essa preocupação de preparar melhor. Então a gente tem essa dificuldade hoje de colocar, não acha jogador pronto, e você tem que preparar, tem que fazer essa parte. Então pode também só ficar criticando a saída da rua, porque a gente tem um antídoto para isso. Faça trabalho de rua, o europeu está fazendo. O europeu treina lutas marciais com divisões de base. O europeu treina descalço, sem camisa. Então por que a gente não faz o trabalho de rua nas escolas e no colégio? As escolas também têm que dar esporte a seus jogadores. Então, nossos meninos precisam de trabalho analítico. Porque eles são ruins. O nosso colégio não ensina inglês. E os nossos clubes não fazem o jogador chutar com 2 pés. Ronaldinho Fenômeno foi fenômeno cabeceando mal. Porque a divisão de base que ele trabalhou não ensinou o Ronaldinho Fenômeno a cabecear. Você imagina se ele cabeceasse. Queria aproveitar. Esses temas são palpitantes. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual a posição que o Flamengo tem mais carência, que os treinadores lhe pedem mais, que está mais difícil no mercado? Posição. E o Flamengo está bem, viu? Está em dúvida. Está bem em todas, né? Geralmente é alguma coisa mais direcionada, né? Tipo goleiro lá tá bom? Goleiro, a formação do Flamengo sempre foi boa de goleiros, zagueiros, enfim, eles direcionam mais, tipo, a carência dessa categoria é essa posição. Por categoria, no caso. Hoje em dia é difícil a gente encontrar meia, né? Camisa 10 nato, né? Os professores não deixam. Não, e até mesmo a gente encontrar hoje tá complicado, professor, porque os meias hoje estão caindo pra ponta. Né? Você pega qualquer escolinha, todos jogam com 2 pontos abertos hoje. É o modismo. Entendeu? Então, assim, como é que eu vou achar um 10 hoje? Aí tá o menino na ponta. Aí se eu vou botar por dentro, ele não quer jogar, ele vai querer ficar lá na ponta. Importa, traz a Arrascaeta, né? Por isso que estão fazendo isso. Futebol uruguaio é um dos futebols que mais está crescendo na América do Sul. O equatoriano nem se fala. Tem um clube, o Independente Del Valle, eu vi ele jogando no ano passado, lá na Adidas Cup. A formação é muito boa do Del Valle. Eu vi o Kendry Paz. Vai ver a população de Portugal. Né? Eu vi o Kendry Paz, de Uruguai. Vai ver a população. Que é um meia 2007 equatoriano, que está jogando titular. Estado... Que está jogando titular nas eliminatórias pela seleção principal do Equador. 2007. Para mim é um dos melhores 2007 do mundo. Se falam muito um atleta lá do Palmeiras, enfim. Mas o que eu vi ele fazer, você olha pra ele jogando, ele é a essência do futebol brasileiro. Ele pisava na bola, professor, e ele ditava o ritmo do jogo. O cara vinha marcar ele balançava, era uma mistura de Djalminha com um monte de craque que a gente tem aqui. E ele ditava o ritmo do jogo. Ele virava o jogo, ele dava passe aqui, olhava para um lado, dava o passe no outro, pifava os atacantes toda hora, ia lá atrás no pé do zagueiro, pegava a bola, saia driblando. Então assim, tá faltando aquele jogador com essência brasileira mesmo, de um Denilson. A gente não encontra mais, cara. Infelizmente você vai assistir 200 jogos aí. Tem um jogador que pra mim se assemelha muito a esses atletas, que é o Lohan lá do Flamengo. O atacante de 2006. Ele tem
essa pitada aí Sei. do futebol brasileiro, da malandragem do futebol brasileiro. Mas tá cada vez mais difícil de encontrar, pessoal. Mas na verdade é o que o Mota a gente até encontra, mas quando eles chegam no clube, o Mota fala que eles são destreinados. A gente tava comentando antes ali na Dani Camp, eu vi um menino jogar, falei com o Mota, um menino de 11 anos, jogando de 9, dando só um toque na bola. E o treinador não gosta desse menino. A gente normal, vê, né? ele Normal. é reserva do time, mas não tem como entender como é que ele não vê que aquele menino é diferente. Ele tem uma característica diferente da que a gente vê dos outros garotos. Ele não prende, ele bota a bola no espaço vazio, ele tabela. Cara que joga de costa e tabela de primeira com 11 anos de idade. Cara, é diferente, eles não conseguem enxergar isso. Então, assim, eles vão pro clube, eles destreinam, eles tiram a característica dos jogadores que nós temos. Então, é preocupante que tem acontecido dentro da formação no Brasil. E nós estamos falando aqui com uma pessoa que trabalha, hoje Flamengo e Palmeiras são os protagonistas da divisão de base no Brasil, né? É quem está chegando, é quem revela grandes jogadores. Você vê a divisão de base do Flamengo sempre tem um 10 de qualidade, um jogador especial, como o Mota fala. Assim também o Palmeiras. Mas nos outros clubes, rapaz, é só chinês, velho. Ô Mota, para se ter o 10, que é um jogador diferente e cumpre uma função que é rara, taticamente ele teria que ser retirado do contexto de marcação que a própria equipe tem, ou seja, ele não deveria marcar tanto. O fato dele cumprir essa função tática de marcar isso os não vai... times hoje no Brasil, Reginaldo, tem pressa. O terço do meio, né? O futebol tem 3 terços. O terço do meio é o que não vai gastar a grama agora, porque não tem terço. Você é ligação direta, jogando pros pontas. Então é um futebol posicional, chato. O jogador passa 15 minutos ali aberto na ponta, entendeu? Pega na bola 2, 3 vezes, leva pro meio. Então o time não tem balanço, entendeu? Quando eu vejo os laterais não passarem, não tem overlap mais, não tem tabelinha. Não tem aquele jogador que faz uma virada de jogo longa, não tem. Então fica um futebol feio, rápido, apressado, com pressa, entendeu? Só troca de passe mesmo e... Rapaz, explica a bola o que é overlap. Os garotos que estão nos assistindo o nunca ouviram jogador nem passar saber na o que é frente da isso. bola, você vê a bola tá no meio de campo e os laterais estão lá atrás, entendeu? E de forma que, aliás, o Brasil até devia jogar assim com a Croácia nesse momento, não jogou, resolveu apoiar na hora que... E aí toma o gol de empate da Croácia. Então a realidade é que é uma mesmice chata e prejudicial. O Brasil hoje está morrendo e na sua divisão de base eu sou um defensor do 4-4-2. Tem meia. Todo mundo diz que com meio de campo é o cérebro. Por que dá o 10? Por que dá o 10? Tem time aí jogando com volante com a 10. Pô. Peraí, é Pelé, amigo. Pelé. Então, tem que ter cérebro, tem que ter inteligência, tem que ter gol de fora da área, tem que ter drible. Então, isso está acabando. E de forma que isso é um contexto de que hoje, em divisão de base, 90% dos times jogam com 3 atacantes. E por isso que não tem meia. E aí faz, entendeu? Como ele comentou aqui, de que até no Flamengo, que é um clube que sempre priorizou a técnica, e eu assino embaixo isso mesmo. O Fluminense do Rio é outro clube também que gosta da técnica. O Santos que também gosta da técnica. E de forma que a gente tem que valorizar esses trabalhos. Mas, tirando esse Lohan que você falou, diga um outro jogador do Flamengo que você aposta, que você acha diferenciado na base. Matheus Gonçalves, que estava no Red Bull agora emprestado. Ali é a essência do futebol brasileiro também. O futebol alegre, malandro, que não tem medo de ir para cima, que decide jogo. É o atleta que a gente procura hoje em dia. É o Lohan, é o Matheus Gonçalves. Então a sua tarefa é difícil, né? De você encontrar um jogador assim com essa liberdade, essa malandragem brasileira é complicado, né? É porque geralmente são atletas que são oriundos das favelas, né? Então, assim,
A gente tá vendo também a tecnologia invadindo as favelas. Isso também é um fator. Sim. Antigamente os meninos não tinham celular. Não. Hoje em dia, nas favelas aí, todo mundo tem um celular. E os jogadores maiores talentos nossos eram de dentro da favela. Que passava o dia todinho brincando. A mãe dizia, menino, ó, vai lá, vai brincar na rua, sai de dentro de casa. E tinha que brincar na rua. Entendeu? Aí quando a gente vê o Matheus Gonçalves. Pô, o Matheus Gonçalves é de uma região no Rio de Janeiro, como você falou, do ambiente que ele vivia ali. Né? Isso facilitou também para ele se tornar o jogador que ele é hoje. E para mim é um dos atletas mais talentosos do futebol brasileiro. Né? Então... Ele chegou lá com quantos anos? Você tem ideia? Então, ele chegou lá novinho. Talvez 13 anos, 14. E o Matheus Gonçalves tem para você ver como é interessante isso. O Matheus Gonçalves, ele teve primeiro no Flamengo, ele foi reprovado. Ele voltou, depois o Flamengo viu numa competição e ele voltou pro clube. Mas primeiro ele bateu e foi reprovado. Um jogador com talento daquele. Imagina aquele menino novinho, devia brincar com a bola. Ele já brinca com a bola hoje, já com responsabilidade, com tudo, mas tem responsabilidade. Então, puro talento. E que passa batido, como o Matheus Gonçalves, muitos passam batido. Não que você não possa errar, todo mundo erra. Todo mundo erra. Isso é... O Flamengo hoje tem um camisa 10 no sub-15, Jefinho. É lá de Recife, ele. Eu acho Foi você que levou? Foi. Eu acho que é um dos atletas mais inteligentes que eu levei até hoje. Porque ele não tem uma estatura que o futebol exige hoje, mas ele tem uma capacidade mental, inteligência. Qual é o pé dominante dele? Ele é ambidestro. Pronto, já. Ele gira fala inglês. ele gira para um lado, gira para o outro. É aquele jogador que tem muita mobilidade, muito inteligente. Enfim, para mim também é um das grandes promessas que vão surgir mais adiante aí no clube. E assim, uma coisa que ele sempre me chamou a atenção desde novinho é a personalidade dele, a inteligência, a capacidade de, mesmo ele pequeno, ele saía, porque ele sabe da dificuldade física que ele tem, aí ele não vai pro choque, ele dá dinâmica, ninguém acha ele, aquele jogador que nem acha, ninguém acha ele. Então, ele é realmente um atleta que... Ele joga com que número? Com a 10. Ô, Silvio, quantos observadores oficiais o Flamengo tem? O scout, o analista de mercado, o olheiros? Tem 14. 14? 14? É. No Nordeste tem eu, no Espírito Santo tem um que faz Goiás, Brasília, aquela região lá. Tem 2 em São Paulo, um em Santa Catarina. Vocês se encontram Sim, assim no Flamengo? Sim. Tem A gente sempre faz encontros periódicos, né? Até pra gente ir observando as categorias, né? Ver, dar opiniões também. Os treinadores lá também são muito abertos em relação a isso. Ao que a gente... Né? Você conhece as categorias do Flamengo bem? Porque você fica muito aqui. Você tá não conheço. Eles passam jogos pra gente assistir, né? A gente acompanha jogos. Então a gente... É necessário, né? Até porque pra gente ter um parâmetro também do que a gente tem lá, do que a gente vê aqui. Entendeu? E poder projetar alguma avaliação, algum atleta que a gente possa levar aprovado, enfim. A gente ter todo um suporte também por trás para que a gente desenvolva, né, o olhar da gente também, porque isso é importante. Quanto mais jogos a gente vê, quanto mais atletas diferentes a gente vê, isso faz com que a gente também evolua. E o Flamengo dá todo esse respaldo a gente. Você olha jogo de futsal aqui no Nordeste? A maioria dos atletas que eu levei foi oriundos do futsal. E a Bahia não tem futsal. Não tem. Desculpe Zé Alberto, que é um leão, presidente da federação. Faz das tripas coração, mas futsal na Bahia Isso é uma grande vantagem do Rio. O futsal no Rio é muito forte. Muito forte. Desde muito novo, os meninos... E a forma que eles tratam o futsal no Rio é diferente de todo lugar. Você vai em São Paulo, o futsal de São Paulo é força, imposição. O futebol do Rio é drible. Desde a essência. O menino só sai jogando, driblando. E balança. E por isso que o jogador carioca ele tem mais aquela malandra. Né? Na verdade, porque eles fomentam na gente iniciação. O balanço, a criatividade, o drible, o molejo.
Só que aqui, Riva, na nossa região, tem uma coisa... Eu até converso com alguns gestores de clubes de futsal. Lá no CSA, o pessoal do CSA, Sim. a gente... Vou até dar o exemplo dele, que é um cara que a gente vê que tem bom trabalho e sabe trabalhar. E eles fomentam muito a questão do drible. Mas tem outras escolas que, pô, o moleque, o goleiro pega a bola, joga a bola pra cima, quando ela quica, o zagueiro, o fixo vem e dá um chutão pra frente. Isso não é formar jogador. Isso não é formar atleta. Porque o menino dá um chutão Querer ganhar. e corre lá e querer ganhar de toda forma. E o ganhar de toda forma também é um dos fatores que dificulta essa questão da gente estar encontrando jogadores que criem sua identidade, que tentem o drible, que a gente não tem mais, né? Principalmente no futsal, a gente aqui no Nordeste tem muito disso. Um ou outro ainda consegue fazer um trabalho que a gente olha e vê que é pertinente para que o menino evolua. Mas a grande maioria tem essa coisa de querer ganhar, e isso aí tá dificultando pra caramba na formação. Mota, ia perguntar a Silvio, mas até acho que eu vou passar para você. O 10, o meia, ele tem que ser grande, ele tem que ser pequeno. O meio, a posição do meio, não é muito congestionado para o jogador ser grande. O jogador pequeno, ele não teria mais facilidade de se movimentar no meio, de sair de uma marcação. Eu não estou me referindo ao jogador pequeno e magro. Não é? O jogador tem que ter força. Magro, sem força. Usei o termo errado. O jogador tem que ter força de qualquer jeito. Mas, o que você acha? Ao contrário do que é muito dito. Porque hoje, olhar futebol, de certa forma, ficou fácil. Porque a gente vê vários observadores, quando vê jogador grande, não, aquele jogador quando destoa dos outros, é o primeiro jogador que o cara olha, né? Mas no caso do meio específico, necessariamente ele tem que ser grande, o que você acha? Vou dar exemplo de três meias que jogam direitinho, né? Pelé, 1,72 m, Maradona, Messi, que são 10, são 10. Hendrick tem Hendrick não tem 1,70 m, é menos de 1,70 m, Hendrick. Então, o jogador, ele tem que ser criativo, ele tem que ser forte, ele tem que ter força, porque ele vai tomar porrada, né? Ele tem que ser forte. Então, a grande realidade, o clube precisa ter coragem, porque a gente vê muito investimento alto em base. Tem clubes no Brasil que investem muito alto em divisão de base e não tem retorno. Rasgam dinheiro. Não lançam. Não adianta a base se você não lança. Não adianta. Não adianta a base se a promessa ela é ofuscada por uma contratação cara e desnecessária às vezes. Então, o jogador para ser 10, ele tem que ter qualidade, ele tem que ser técnico, ele tem que ser diferente, tem que ter bom domínio, visão, essas coisas, goleador, decidir um jogo. Hoje é difícil, tem poucos jogadores no Brasil que decidem o jogo. Entendeu? Então, isso tudo é fruto do próprio treinamento. E não vamos ficar só criticando a rua. Vamos só ficar criticando que não tem campo. Temos que criticar os treinamentos. Nós não treinamos. Vamos substituir a rua nos treinamentos. Tem clube que tem CT, que tem um campo para cada categoria. Tem bola sobrando. Então, dê treinamento que substitua o treinamento perdido na rua. E não bote treinador, e acho que vai ser difícil achar que não faça isso. Que não escravize o jogador. Que não imponha o jogador. Que reclame se ele der drible. Que ameaça tirar do time se ele driblar, se ele chutar, se ele se arriscar. Então, o futebol perdeu a audácia, perdeu a coragem. O futebol do Brasil está feio hoje, está chato. O Brasil joga hoje com a Bolívia, você não sabe se ganha. Porque é um futebol previsível. Perdemos para o Irã, né? O Sub-17, né? Pois é, perdeu para Irã. Irã era forte belicamente, né? E com jogadores diferentes, porque nós tínhamos lá o Lohan, tínhamos o do Vasco para castigo, lá, que é a gente toma 3 da Argentina, 3 gols de um 10. De um 10 autêntico. De um 10.
Então você falou aí no método analítico, que é difícil hoje um jovem falar no método analítico. O método analítico, vou explicar para alguns, é um método de repetição no treinamento, sem obstáculo, sem oponente. Que o jogador brasileiro não adquire isso na rua, no seu início, e tem que aprender. Você não vai ensinar uma pessoa a dirigir correndo 80 e botar no centro de Salvador, numa ladeira. É o que estão fazendo no futebol. Estão falando em tática muito cedo. O jogador não sabe nem dominar. O Brasil é péssimo em passe, em domínio, em cabeceio. O Brasil é péssimo na divisão de base. É difícil você ver um ambidestro. Por isso fale com orgulho que seu jogador é ambidestro. Que com certeza não foi o clube. Foi o treinador do Flamengo que fez ele ser ambidestro, não. Você já levou ele ambidestro, tenho certeza. Os treinamentos de base no Brasil não ensinam o jogador. Melhoram um pouco. Por isso que o esmero em procurar jogador pronto. Para que ele arme um time forte e ganhe. Mas o Brasil ainda revela. Claro que revela. Mas a gente vê Emerson do lateral direito. Emerson Royal. Eu nunca tinha ouvido falar, viu? Entendeu? Então não pode ser um lateral de seleção brasileira, velho. Pelo amor de Deus, eu acostumei a ver Carlos Alberto fazer gol em Copa do Mundo. Djalma Santos, Jorginho. Eu me acostumado com Nelinho. Eu estou acostumado a ver esses laterais fazendo gol. E hoje o Brasil joga em linha de 4, entendeu? E longe de a gente ver uns espetáculos que... Tem um vídeo de Vampeta extraordinário, que ele disse que no time dele, que foi campeão do mundo, tinha 5 melhores do mundo. Hoje o Brasil tem reserva na Europa jogando na seleção. Então, e naquela época já era difícil. Como é que você passou a gostar do método analítico? Eu fui formado no método analítico. Eu não fui um grande jogador, mas para acertar um passe de 50 metros, 30 metros, eu não tinha dificuldade. Para dar um passe de esquerda, eu era ambidestro de tanto eu brincar na rua, chutar a bola na parede. E para a parede, para mim, é um dos grandes professores do futebol. Melhor que muitos que tem por aí. Então, assim, a minha essência foi essa. Como é que eu posso pegar um violão, entregar a você e pedir para você tocar uma música aí para mim? Você tem que ir aprendendo nota por nota até... Claro. Então, no futebol não é diferente. Eu não posso querer botar obstáculo num atleta que ele não sabe dar um chute de um passe de 5 metros. Como é que eu quero exigir que ele dê um passe de 50? Eu tenho que ir aos poucos. Então, assim, eu fui formado dessa forma. A época nossa de atleta, eu até converso muito com o Adivaldo, trabalhando no Fluminense. Eu joguei contra o Adivaldo, uma Copa do Nordeste, lá no Rei Pelé. E o time de Adivaldo era Adivaldo, Hulk, Bill, Kios é lateral esquerdo, Anderson Martins, zagueiro, o Wendel, um volante magrinho, que pra mim foi o melhor volante de base que eu já vi e já joguei contra. Um magrinho, canela seca, mas ninguém achava, canhoto. Aquele lateral direito, não sei o que, Santos. Alex Santos. Entendeu? Então, assim, só Alex fera. Macaco, né? Alex Macaco. Pô, ele corria com a ponta do pé. Ninguém... isso mesmo. Então, assim, a formação, né, de essência do jogador brasileiro é analítica. Não é global. O que é global? Com todo respeito a quem acredita no global. Não tenho nada contra. Porém, opinião, eu né? acho que o analítico, principalmente na iniciação, estou iniciando. Você pode, junto com o analista... E foi quando a gente teve você resultado, pode... né? Eu tô enganado ou não? Foi quando a gente teve os melhores resultados, Claro, né? claro. Tem um podcast. Principalmente na iniciação. Miller falando. Miller jogava uma inteligência fenomenal. Miller jogava de costa. A bola vinha, ele tapa, ambidestro. E ele fala: não, hoje ninguém dá um passe de costa. Hoje o cara tem dificuldade de correr e conseguir chutar a bola. Então, assim, não tem refino. A parte técnica do jogador brasileiro caiu demais. O nível técnico do jogador brasileiro ficou muito ruim. Então, assim, a gente tem que parar. Isso é uma coisa assim de se pensar e, assim, uma pessoa inteligente pensar. Quer dizer que eu fazia isso, dava certo, eu tinha jogadores de qualidade, então eu tiro isso tudo e agora eu trabalho desse jeito e meus jogadores são pior? Então não, é o que o Reginaldo falou. Nós não podemos negar a ciência, o estudo, a evolução, não podemos. Agora só que nós pegamos o que nós tínhamos de melhor, jogamos no lixo e viemos agora construir um trabalho que não tem dado certo.
Essa é a verdade. Riva, pegando a tua fala aí, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Qual a função dentro do futebol hoje que mais cresceu, Treinador de futebol. professor Mota? A função. Não. No contexto do Eu futebol. falo percentual de crescimento. Scout, Reginaldo. observador de time. Eu acho que é treinador de futebol. A função, Só- pelo menos pelo que eu vejo, se chama personal soccer. Personal soccer. Sim, sim, é verdade. Pessoas que faz supletivo com o jogador. Ah, é verdade. Que faz esse detalhe é curso verdade. em paralelo. Eu Porque treino os clubes do não fazem. porque os clubes não fazem É. mais, cara. Aí É, ele vai trabalhar analítico com personal. Sim, mas sim, mas sim, o sim, Scout sim. também Você tá cresceu. certo. Você sabe o Flamengo tem Cresceu. 14. Mas em Não, você vista, tá certo mesmo. Você A tá certo. personal- Tá uma febre, tá uma febre. É uma febre. É uma febre. quantos scouts tem? Todo canto tem um lugar. É, Toda cidade tem um Pior. personal. é. Verdade. E o personal, Aí. queira ou não queira, ele tem que fazer trabalho analítico. E isso. Certo? Tem personal fraco. Entendeu? Tem personal fraco. Isso é normal. Qualquer atividade. Personal fraco. Mas o personal melhora. Melhora o jogador. É Porque repetição, o né? personal, por exemplo, inglês no Brasil, tinha que ser ensinado no colégio. Então, escola particular não ensina inglês. O inglês tem que ser ensinado no colégio. Não precisa tomar curso de inglês. Então, o futebol agora está tomando curso. No país do É, isso futebol, mesmo. você está tomando curso. E na verdade, Mota, é uma Estúdios. Os estúdios estão aí. Personagens training, para dar treinamento que deveria ter No clube. No clube. É. Que tem bola, que É. tem tem campo, toda a estrutura, que né? tem tempo, tem toda a estrutura, mas ele toma fora. Então isso é verdade e mesmo. tem Está coisa crescendo absurda, muito, né? Muito. viu? E a clientela precisa, né? A Você- clientela está fraca. Você falou tá muito mal. bem do Flamengo, eu vou dar uma cornetada no Flamengo. Como é que você tem um jogador? Qual é o jogador hoje Se ele tá fazendo a Mais- média. mais Ele tá fazendo a média falado- com o Ricardo Corrêa agora. mais falado do Brasil jovem lá fora? Vinícius Júnior. Eu vi Vinícius Júnior com 15 anos na Copa Votorantim, jogando pelo lado esquerdo, com aquela mesma dificuldade de bater com a perna esquerda. Vinícius Júnior foi vendido por um caminhão de dinheiro no Real Madrid, com a mesma dificuldade de chutar com a perna esquerda. Imagine um jogador com aquela potência física, com aquela personalidade ambidestra. Como seria? Mas ninguém viu isso no Flamengo na formação de Vinícius Júnior. Verdade. O Isso é um O absurdo. treinamento que é feito não capacita. Porque não o jogador. faz o analítico. Porque se ele ficasse, eu vi com 15, ele deve ter chegado no Flamengo com 12 anos de idade, batendo com a perna esquerda, ele ia chegar com 15 anos batendo com a perna esquerda com confiança. Mas eu vou rebater sua crítica aí agora. Hoje a gente tem Você não estava no Flamengo. Hoje a gente tem dentro do clube o PDI, né? Que é para aprimorar a parte técnica justamente daqueles atletas, tipo, Especiais. para ele, tipo, Corrigir melhorar, os defeitos. corrigir os defeitos dos atletas. Então, Fizeram assim, isso depois de Vinícius Júnior. então, assim, o pessoal que Isso é importante, cara. é o Às trabalho vezes os que treinadores não liberam, porque ele vai fazer um trabalho que precisa do elenco todo, aí ele não libera para esse tipo de trabalho, ele acha supérfluo. Por isso que tem clube no Brasil que fazia esse trabalho extra com o jogador na hora do almoço, para os treinadores não interferirem, porque o treinador atrapalha também. E tem outra coisa também, viu, Mota? E eu acho que você pode comentar isso aí. O que a gente vê na base é uma procura incessante de ganhar título. E o trabalho de formação muitas vezes é relegado, é colocado em segundo plano. A gente vê os treinadores com aquela fome Aí já tem que acabar com para isso, manter porque você o cargo e de repente não faz o trabalho de trabalhar formação bem, certa. Tem que ser uma coisa ou outra. Tem que fazer Quem as duas revela, coisas. ganha. Mas, Claro, Reginaldo, você tem os melhores. eu vou te falar uma coisa. Isso O tá Palmeiras não ganha, o isso- Flamengo não ganha. Isso está enraizado desde escolinha. Sim. Sim, Ganhar. A sim. gente não, a gente E essa fome de ganhar tem que ter, né? Então, você vê na escolinha, o cara quer ganhar pra dizer que é o melhor da região, pra dizer que é melhor do que o cara lá. O seu rival, entre aspas. Tem. Mas eu tô Entendeu? falando Então, assim, no planejamento da formação. No planejamento da formação.
Porque tudo bem, o treinador, você tá participando do campeonato, você quer ganhar, você vai jogar uma partida, você quer ganhar. E o jogador, ele tem que ser ensinado a ganhar sempre, ele tem que ter fome de vitória. Né? Mas a gente tá falando um processo de amadurecimento de um atleta. Você tá formando um atleta, entendeu? E eu ouvi vocês falarem, mas eu tava prestando atenção aqui, mas o meu segundo sentido eu tava ouvindo vocês me cornetando aí. Mas nem sempre, o que é que acontece? O atleta... Não, cornetando no sentido, porque se o jogador ele é bem formado, vai ganhar, mas isso leva um tempo. Então, de repente, para você formar aquele jogador, tirar defeito, você perde um certo tempo e de repente você tem que sacrificar talvez um campeonato estadual ou então uma competição. Por quê? Porque aquele jogador está sendo retirado para fazer um trabalho específico, entendeu? Dentro do clube não pode ser feito para não chegar o que aconteceu com o Vinícius Júnior, como você está falando, que é um baita de jogador, mas poderia, imagine, se ele poderia ser assim um baita de um jogador, mas entendeu? O treinador ele tem que ser capaz de desenvolver o time dele coletivamente e potencializar o individual, o jogador. Ele tem que ser capaz. Agora, o problema do treinador de base do Brasil, eu tenho muitos amigos treinadores, é que eles pensam de segunda a sexta só no jogo. Sim, mas é isso que eu tô falando. No jogo. E esquece a formação. Eles não querem formar e não querem fazer com que o jogador desenvolva individualmente. Eu lembro de situações até de um treinador seu, na época do Bahia, não vou falar, é meu amigo, inclusive, que ele tinha um menino que todo mundo sabia que não ia crescer. E não poderia jogar como zagueiro, entendeu? Mas poderia ser um grande volante, ele deveria ser trabalhado. Mas ele precisava ganhar o campeonato. Então ele usou o menino o tempo todo como zagueiro, porque o menino de fato era viril, fazia o papel bem, entendeu? O que aconteceu? Ele ganhou o campeonato e hoje o menino não é jogador. Tem vários exemplos. Mas assim, no Jacuipense mesmo tem um exemplo que eu não quero citar, de um jogador talentosíssimo, que foi para time de fora e ajudou o Jacuipense a ganhar muito título. E aí vem o lance do pai. Vem a história do pai. O pai, nesse afã de querer só o seu filho jogar, eu como empresário, várias vezes, agora recentemente, abri mão de um atleta. Até do Vitória. Porque o pai era o tempo todo, não, você tem que brigar com o treinador, porque ele não está jogando, mudou o menino da posição. Falei, meu amigo, não é desse jeito. Tenha paciência, seu menino está em formação. E aí, aí o pai ele fica numa alegria muito grande, porque o menino muitas vezes está jogando, mas muitas vezes ele vai estar jogando numa posição errada que não vai ajudar na formação dele e por isso ele não vai ser jogador. Mas para o jogador, para o pai perceber isso dá um trabalho, porque ele quer o quê? Ele quer ver o menino jogando, sem se preocupar, na verdade, no projeto de carreira do menino. Isso pode atrapalhar definitivamente, anular a possibilidade do menino ser jogador. A gente vê o quanto complexo é a formação. Sim. Quantos assuntos a gente já transitou aqui, né? Já pôs em pauta. E o quanto é complexo e o quanto é louvável o atleta que chega e se torna um jogador profissional. Sim. É muito difícil. Passa por muita coisa. Então, assim, o quanto de talentos passou pela mão dele que muitos acreditavam chegar e não chegou. E quantos poucos acreditavam e conseguiram chegar. E ele acreditava e chegou. Entendeu? Então, assim, eu vejo o contexto hoje do nosso futebol complexo, muitas coisas, porque o pessoal tá querendo dificultar as coisas de uma coisa que já não é fácil chegar. Não é fácil. Entendeu? Então, assim, o futebol brasileiro, ele tá tomando um rumo, no meu ver, de um déficit gigantesco de atleta de qualidade. Tenho certeza disso. Concordo plenamente com você. E se a gente não conseguir achar uma saída, a gente vai morrer encurralado lá e o futebol encurralando a gente. Porque não é fácil fazer futebol. E a gente ainda querer burocratizar o futebol. Arrumar um monte de pretexto. Cara, o futebol é uma coisa simples. Se a gente passar a simplificar as coisas, certo?
A gente tem que ter uma diretriz. O futebol hoje está... Tem que ter planejamento, É uma sem dúvida indústria, nenhuma. É uma indústria. né? Tem grandes investidores dentro do futebol que querem ter lucro. Até a questão Que não é errado, né? Não, mas eu falo em relação ao atleta mesmo. Sim. Tipo, você é um empresário e o clube também é um clube que tem um cunho de vender jogador e fazer negócio, então ele vai querer o jogador que o freguês dele lá quer. Sim. Então, assim, a gente entender também as peculiaridades que os clubes têm, que nem todo jogador que tá em tal clube vai se adaptar nesse. Entendeu? O jogador talentoso, o craque, ele se adapta em qualquer lugar. Mesmo que leve um tempinho, mas... Só que hoje a gente tá difícil de encontrar esse craque. Porque tá enraizado. E aí fica uma mensagem. Que não seja ousadia. Por favor, CBF, não pense nisso. Quem sou eu? Eu sou um simples agente. Mas é necessário tomar uma atitude. O que Silvio falou aqui é gritante. Toda a nossa discussão. E eu sei, vocês podem até imaginar, não, falar mal vende mais, dá mais audiência. E a gente vê em várias mesas esse comentário. Mas se permitam ter humildade para pensar assim, será que esses caras têm algum ponto que eles estão certo? Porque o que ele acabou de falar aqui é perfeito. Não está sendo feito nada. O nosso futebol de base, ele na verdade, ele está sendo maltratado. E isso, se a CBF, que é a entidade maior, não tomar uma atitude de planejamento, ao contrário de ficar preocupado apenas em política e poder, nós vamos ter o resultado que estamos tendo agora. Seleção brasileira, sub-17, perdendo para o Irã. E um time bom. E uma seleção brasileira de profissional com os resultados pífios que a gente está tendo. Então, não podemos reclamar de outra entidade. E não fazemos, inclusive, com má fé, com maldade, com o objetivo de jogar a população brasileira contra a entidade. Nosso objetivo não é esse. E eu tenho certeza que o objetivo de várias outras mesas, podcasts, jornalistas também não é esse. As pessoas estão falando porque amam o futebol brasileiro, querem ver aquele futebol com resultado, mas que seja o futebol brasileiro. Não adianta apenas ter o resultado e não ser o futebol brasileiro. A CBF precisa tomar uma posição em relação a isso, porque nós não temos tempo. Se não for feito, se a CBF for tratada meramente de uma forma política, nós sofreremos e já estamos sofrendo. E isso vai ferir toda uma nação, porque nós temos essa identidade com o futebol brasileiro. Fica o nosso desabafo, esse pedido para que de fato haja esse olhar diferente e urgente, rápido. Estamos chegando no nosso horário. Eu quero agradecer a Silvia por essa presença. Sempre você será bem-vindo. O nosso horário aqui é pequeno, a exemplo de Carlão. Fica aqui já um convite para você vir novamente, porque certamente tem muito ainda o que se falar aqui. E a Bahia sempre vai lhe receber bem, né? Você é nordestino, já conhece bem a nossa Bahia aqui, sinta-se em casa, estamos sempre à disposição. E muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Rivelino já me falava muito sobre você, porque vocês sempre se encontravam. E falava da sua competência, da sua disponibilidade, da humildade, que Mota citou, que eu acho que isso é preponderante para um profissional, inclusive da bola, né? Porque trata com pessoas humildes, então a gente tem que olhar as pessoas independente do que elas vestem, do que elas são, né? E tratar todos bem, e nisso Mota sempre foi um grande professor. Simval Vieira também, aqui fazendo a menção aqui a nível da Bahia, tem essa característica também, por isso conseguiu revelar grandes jogadores na base. Parabéns, Silvio, por isso. Pedir a Riva e Mota aí que faça seus agradecimentos. Antes de falar de Silvio, eu quero fazer uma menção também a João Paulo. Em cima do que a gente estava conversando aqui, quando o Palmeiras fosse campeão contra o Cruzeiro, depois aquela festa toda e a Sport TV estava fazendo as entrevistas no campo.
e entrevistando João Paulo e Hendrick. E Hendrick falando que João Paulo era chato. Mas quando ele fez o gol de direita, de perna direita, ele lembrou de João Paulo. Dando a entender que João Paulo cobrava ele na base para bater de perna direita, que Hendrick é canhoto. Então fica a menção a João aí. Nós precisamos de coordenadores chatos, que peguem no pé, que entendam. E João Paulo é cria de Newton Mota, é o nosso Motinha. Então a menção aí a João. E Silvio é um amigo aí da caminhada, é um cara que realmente ter as ideias muito claras, entende futebol realmente como ele é, a essência do futebol brasileiro, por isso que já está tanto tempo no clube como o Flamengo. E tenho certeza que o Silvão aí vai ser um cara grande aí dentro do futebol de base do Brasil. Obrigado, é um prazer a gente saber dessas informações. Você reservar um tempo para esse podcast. E a gente já se conhecia, claro, mas assim de perto a gente adquiriu mais informações a respeito do seu profissionalismo, da sua competência, informações boas e que gerou aqui conversas importantes. Então, mandar aqui uma saudação para Jerônimo, nosso governador, e para Bruno Reis. É um absurdo não ter Secretaria Estadual de Esportes e não ter Secretaria Municipal de Esporte. Bruno Reis está fazendo um complexo aí de várias modalidades, sem futebol. Futebol está perdendo prestígio. Eu queria agradecer, um prazer grande. Eu ganhei essa tarde, estar aqui nesse bate-papo bacana e a gente continua aprendendo. Eu quero agradecer a vocês, né? Como eu citei no início do podcast aqui, é uma honra sempre estar conversando com vocês, principalmente com ele que é o professor de todos. Eu sempre falo que conversar 30 minutos com ele é melhor do que ter 2 anos de faculdade. Então, assim, é uma pessoa que tem o meu respeito, tem a minha admiração, sei de toda a história dele, né, do quanto ele contribuiu e contribui ainda para o futebol do Brasil, não é só da Bahia nem do Nordeste, é do país. E eu sou muito grato por Deus me dar essa oportunidade de conhecer pessoas como vocês, porque agrega. E como eu falei, eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram na caminhada para chegar até onde eu cheguei. Entendeu? Tenho um objetivo de vida, sempre converso muito com o Rivelino em relação a essas coisas. É um cara que eu conheci há pouco tempo, mas é uma pessoa que no futebol eu costumo intitular de pessoa do bem. Então, Tudo bem, com certeza. Então eu aprendi, né, minha essência é eu sempre estar com pessoas que agreguem, pessoas que vão lhe levar para um caminho correto. E eu procuro também seguir isso dentro do futebol e na minha vida, principalmente no meu casamento, enfim, tudo. E assim, é uma satisfação gigantesca poder estar compartilhando com vocês sobre futebol, porque você tem anos luz à frente de todos nós aqui e se disponibilizou estar aqui com a gente. E eu quero fazer menção a 2 pessoas que para mim, 3, que para mim são pessoas que eu vou levar para o resto da minha vida e são pessoas que me ajudaram muito e me ajudam até hoje. Um é falecido, que é o Adilson, que é o antigo dono da Futegol, que foi o cara que me abraçou, me botou debaixo do braço e me colocou dentro do mundo do futebol. E as outras 2 é Moacir, né, que é lá de Recife, que é um pai para mim também, e Francisco, que são pessoas que têm mais de 40, 50 anos dentro do futebol, e eu procuro sempre estar conversando com essas pessoas, porque eles têm muito a agregar pra gente, e eu sei que eles sempre têm um conselhozinho ali pro bem, para que a gente siga o caminho correto diante de um ambiente tão complicado que é o futebol. Muito obrigado, espero voltar outras vezes aí. Tá bom, senhor, seja bem-vindo. Um abraço pro Francisco também, é um conhecido já de longa data. E aqui, pessoal, a gente encerra. Peço a vocês, mais uma vez, que esteja sempre conosco, compartilhe esse vídeo, se inscrevam no canal. Isso, você fazendo isso vai ajudar com que outras pessoas também acompanhem também esse conteúdo, vai facilitar para que chegue a outras pessoas. Tanto o canal no YouTube, que
que é Aprendendo Futebol, como o canal no Instagram, que é Aprendendo_Futebol. Tá bem? Esse canal aqui é específico para base. A nossa conversa aqui é falar sobre base, sobre captação e formação. Nós entendemos que esse é o caminho para que o futebol brasileiro volte a ser o futebol que sempre foi, a base. Por isso estamos aqui com o grande guru da base e recebendo sempre pessoas que vão trazer informações sobre a formação, sobre a captação, sobre como ajudar de alguma forma a nossa base melhorar, como descobrir novos talentos que pode ser o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, a serem um jogador do Flamengo, talvez do Fluminense, do Corinthians, do Vitória, do Bahia, enfim, que realizem seu sonho como jogador de futebol e ajudem novamente a ter o nosso futebol como sendo o melhor futebol do mundo. Até mais. Foi.